Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Estar numa relação é como estar num jardim. Tens de saber tratar das plantas. Tu tens inteligência relacional. Vamos descobrir isso hoje no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes qual é o paradoxo mais cruel do século XXI? É que nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão sozinhos. Estudos recentes mostram que 61 pessoas em cada 100, 61%, em Portugal, sente-se emocionalmente isolado, mesmo quando está rodeado de gente, mesmo quando tem 1000 amigos no Instagram, mesmo quando o telemóvel não para de vibrar com mensagens que não dizem rigorosamente nada. E tu, quantas vezes já te sentiste absolutamente sozinho numa sala cheia de gente? Pois é, deixa-me adivinhar. Achas que és bom em relações, certo? Afinal, estás sempre disponível, respondes sempre, ajudas sempre. És o amigo presente, o parceiro dedicado, o filho ou a filha que não falha. És tão bom nisso que... Espera. Então porquê é que acordas com aquela sensação de vazio? Porquê é que te sentes esgotado depois de estar com certas pessoas? Porquê é que lá no fundo tens medo que se disseres não, te abandonem? Bem-vindo ao Jardim 182 do Quem Cala Consente. Eu, Mário Portela, o jardineiro para hoje, quero falar-te de uma coisa que ninguém ensina na escola, que os pais provavelmente não ensinam e que a maior parte das pessoas confunde com ser boa pessoa. Quero falar-te de inteligência relacional. Mas antes, deixa-me pintar uma imagem. Imagina que tens um jardim, o teu jardim. Aquele espaço que é só teu, onde devias cultivar as tuas flores, as tuas árvores, a tua paz. Mas tu passas o dia a saltar a vedação para ir regar o jardim do vizinho. Ele não pediu, mas tu vais. Vais porque é o correto. Foste treinado assim. E quando eu estou a falar para ti, eu não estou a falar só de ti. Estou a falar de 61% dos portugueses. Passas por cima das tuas próprias flores murchas para levar água ao jardim alheio. E fazes isto todos os dias. Todos os malditos dias. Até que um dia se olha para trás, para o jardim, e está cheio de ervas daninhas. As flores que plantamos morreram de sede. E nós, nós estamos exaustos, sedentos, vazios. E queres saber o que é mais irónico? O vizinho nem sequer reparou que lá foste regar plantas, porque ele estava ocupado a regar o jardim de outro vizinho qualquer. Isto em geral é o que 61% dos portugueses, e posso dizer que grande parte das pessoas no mundo é assim. Isto é o que fazemos às relações. Isto é o preço que pagamos por confundir amor com autoanulação, por pensar que dar tudo é virtude, quando na verdade é autodestruição disfarçada de bondade. Inteligência relacional não é isso, não é ser simpático. Não é dizer sim a tudo, não é anular-se para que o outro brilhe, não é engolir a nossa perspectiva para evitar o conflito. Isso não é inteligência, isso é sobrevivência emocional.
É o medo a vestir-se de generosidade. Inteligência relacional é saberes estar com o outro sem te perderes a ti. É conseguires amar sem te dissolveres. É teres a coragem de dizer não, sabendo que quem te ama de verdade não vai desaparecer. É olhares para alguém nos olhos e dizeres: compreendo a tua dor, mas não vou carregar o teu fardo. Porque sabes qual é a verdade que ninguém gosta de falar? É que nós não somos responsáveis pela felicidade do outro. Não somos. Isto é um facto. E enquanto achas que és, vais continuar a trair-te. Vais continuar a dizer sim quando a tua alma grita não. Vais continuar a sorrir enquanto por dentro estás a apodrecer. Quantas vezes já fizeste isto? Quantas vezes já disseste está tudo bem quando não estava bem? Quantas vezes já deixaste que alguém ultrapassasse as tuas linhas vermelhas porque tinhas medo de ficar sozinho, de não ser amado, de ser abandonado, de seres egoísta. Essa palavra, egoísta, a arma da manipulação favorita de quem quer que tu continues pequenino, disponível e inofensivo. Deixa-me dizer-te algo que pode doer. Estabelecer limites não é egoísmo, é sanidade mental, é amor próprio. É a única forma de teres relações verdadeiras e não relações baseadas em culpa, medo e obrigação. E é aqui que a coisa fica bastante interessante, porque o cérebro, este órgão maravilhoso e simultaneamente traiçoeiro, foi desenhado para te manter vivo, não para te manter feliz. Foi programado há milhares de anos, quando ser expulso de uma tribo significava a morte certa. E ainda hoje, mesmo sabendo que não vais morrer se alguém te rejeitar, o teu cérebro reage como se fosse. A amígdala dispara, o cortisol inunda e tu cedes. E assim, nós vamos para o nosso jardim, onde cultivamos pessoas e esquecemos de regar as plantas. Eu cultivo pessoas como um jardim. Dou o meu sol, mas guarda-chuva para mim. E nesta arte de ver o outro florir, esqueci-me da terra onde eu quero existir. Deixo-te ver o meu jardim sem medo, mas este muro é o meu segredo. É onde a minha alma pode respirar e a tua flor não me pode afogar. Aprender a dizer não com voz de canção é traçar a fronteira do meu coração. Não por maldade, nem por ser mais forte, mas para que o meu norte não perca o seu norte. O cérebro que trai. Vamos começar onde estávamos, para que fique absolutamente claro. O cérebro é uma máquina de sobrevivência magnífica, mas está completamente desatualizado para o mundo real, o mundo moderno, em que tu vives hoje. Pensa comigo, já fizemos este exercício no Quem Cala Consente pelo menos umas 10 vezes. Há 100 mil anos, quando os teus antepassados viviam em pequenas tribos, ser excluído do grupo era uma sentença de morte. É um facto, era literal. Não conseguias caçar sozinho, não sobrevivias ao frio de noite, não te defenderias dos predadores. A tribo era tudo. O problema é que o cérebro ainda está contigo, aqui, agora, em 2026, e continua a reagir como se cada desacordo fosse uma ameaça existencial, como se cada não que dizes pudesse resultar em abandono fatal. É por isso que quando estás prestes a estabelecer um limite, mesmo que seja totalmente justificado, o teu corpo entra em pânico. A frequência cardíaca aumenta, as mãos começam a suar, a voz treme. E nós recuamos, engolimos as palavras, sorrimos, mentimos, dizemos que está tudo bem. A amígdala venceu de novo. Isto não é uma fraqueza, isto é pura neurobiologia. É o sistema nervoso autónomo a fazer exatamente aquilo que está programado para fazer.
Se quiseres investigar mais sobre isto, pesquisa Stephen Porges com a sua teoria polivagal, onde ele explica isto de uma forma brilhante. Ele diz que o teu sistema nervoso tem 3 modos: segurança social, luta ou fuga e colapso. Quando estás numa relação saudável, com limites claros e comunicação genuína, o nervo vago ventral está ativo. Sentes-te calmo, conectado, presente. Mas quando sentes que tens de te anular para manter a paz? Quando tens de fazer a performance de uma versão editada de ti? Então, e quando tens de interpretar as coisas? Começa a cascata. O cortisol inunda, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que é responsável pelo pensamento racional, por tomar decisões, por estar consciente, ele começa a desligar. E vem o modo automático de que tanto falamos nos 3 episódios anteriores. Mas não te vou encher com mais detalhes do teu cérebro, porque temos falado disso tantas e tantas vezes. Murray Bowen, um dos gigantes da terapia familiar, falava de algo chamado diferenciação do self, que basicamente significava que onde tu acabas, o outro começa. Consegues manter um sentido sólido de quem tu és, mesmo quando estás numa relação. Se não, dissolves-te, fundes-te com o outro até não saberes onde estão os limites. Porque, vê bem, a maioria das pessoas confunde fusão com intimidade. Pensam que amor é tornarem-se uma pessoa só, que é pensarem da mesma forma, sentirem as mesmas coisas, moverem-se em total sincronia. Mas isso nem é intimidade. Isso é perda de identidade. Isso é aquela sensação horrível de olhares ao espelho depois de anos numa relação e não reconhecer quem te olha de volta. Intimidade verdadeira é 2 pessoas inteiras que escolhem partilhar a vida. Não 2 metades desesperadas à procura de plenitude. E depois há a empatia. A empatia, essa virtude tão falada, tão veiculada nas redes sociais, essa virtude tão celebrada e tão perigosamente mal compreendida. Tu tens neurónios espelho no teu cérebro, estruturas neurológicas que literalmente te fazem sentir o que o outro sente. Vês alguém a sofrer e o teu cérebro assente-se nos mesmos locais e sofres também. Isto é lindo. É o que nos torna humanos, capazes de compaixão. Só que também é uma armadilha, porque há uma diferença enorme entre empatia cognitiva, empatia emocional e compaixão. Empatia cognitiva é compreender intelectualmente o que o outro sente. A empatia emocional é sentir o que é que o outro sente. E depois há a compaixão. Compaixão é compreenderes, sentires e manter-te centrado em ti, mantendo-te tu mesmo. Se fores hiperempático, se absorves todas as emoções à tua volta como uma esponja gigante, não vais durar muito. Vais entrar em burnout relacional rapidamente. Vais começar a evitar pessoas porque simplesmente não aguentas mais carregar o peso emocional dos outros. Percebe isto? O teu cérebro é um órgão ancestral e maravilhoso. Vai continuar a fazer-te sentir que estabelecer limites é perigoso. Vai continuar a inundar-te de cortisol sempre que disseres não. A menos que comeces a reprogramá-lo conscientemente. E é exatamente isso que eu te quero trazer hoje para a tua inteligência relacional. Deixo-te ver o meu jardim sem medo, mas este muro é o meu segredo. É onde a minha alma pode respirar e a tua flor não me pode afogar. Quero ouvir a tua história, entender a tua dor, mas sem vestir o teu casaco, sem sentir o teu sabor. É uma dança elegante entre o dar e o guardar, a arte de estar perto sem me anular. Ferramentas no teu jardim. Bem, agora que já percebeste porque é que o teu cérebro te sabota sempre que tentas estabelecer limites relacionais, vamos ao que interessa. Vamos às ferramentas concretas que aqui, no Quem Cala Consente, são já habituais. E claro, não te esqueças que tens acesso a um workbook exclusivamente criado para este episódio no meu Substack em mportela.substack.com.
Vou dar-te 3 pilares fundamentais da inteligência relacional. E dentro de cada pilar vamos ter técnicas específicas que tu podes começar a usar hoje, literalmente hoje. Antes de adormecer, antes de estares com alguém, vais começar por algo simples, mas radical. Primeiro pilar: relações saudáveis através da reciprocidade consciente. Pega numa folha de papel, ou então abre as notas do teu telemóvel, como tu preferires, não interessa hoje. Vais mapear as tuas relações principais. Com quem tu te dás mais tempo no teu dia-a-dia. Não precisa ser, obviamente, toda a gente, apenas aquelas pessoas com quem interages regularmente. O teu parceiro ou parceira, os teus amigos mais próximos, colegas de trabalho com quem tens contacto diário. E claro, familiares significativos com quem estás muitas vezes. E para cada uma dessas pessoas, vais fazer uma coisa muito simples, mas incrivelmente reveladora. Vais usar a técnica da programação neurolinguística chamada reposicionamento perceptual. Funciona assim. Primeiro vais observar a relação da tua perspectiva. A primeira posição. Como é que tu te sentes nesta relação? Energizado, drenado, autêntico ou a fingir? Valorizado ou invisível? E depois é aqui que fica interessante. Vais mudar mentalmente de cadeira. Lembras-te de falarmos das 3 posturas, as 3 cadeiras? Vais imaginar-te na pele dessa pessoa. Na segunda posição, como é que ela te verá? Será que há equilíbrio ou desequilíbrio? Será que há reciprocidade ou é uma pessoa a dar e a outra apenas a receber? Esta técnica vai revelar-te algo desconfortável, se calhar, porque vais perceber que há pessoas na tua vida que são vampiros emocionais. Não porque sejam más pessoas, mas porque tu permitiste que a dinâmica se tornasse essa. E depois vais fazer as 3 perguntas brutalmente honestas sobre cada relação. Em primeiro, esta relação adiciona ou subtrai? Em segundo, posso ser genuinamente eu? E em terceiro, existe reciprocidade real ou sou eu que puxo a carroça? E claro, não te podes esquecer de ir à terceira posição. Imagina que és um observador neutro, tipo uma câmara de filmar a olhar para os dois. O que é que vês? Equilíbrio ou desequilíbrio? A tal reciprocidade existe? Pois é. Mas vamos ao segundo pilar. Estabelecer limites. A arte do não sagrado. Como sabes, no Quem Cala Consente temos inclusive um episódio dedicado a saber dizer não. Quando tu tens que estabelecer um limite difícil antes de uma conversa, antes de seja o que for, é importante que estejas consciente do que estás a fazer. Podes usar ancoragem de PNL, aliás, já versamos aqui várias vezes. Podes usar vários tipos de técnicas que nós temos vindo a versar ao longo dos vários episódios do Quem Cala Consente. Vou-te dar um exemplo concreto. A tua mãe liga-te todos os dias às 9:30 da noite, exatamente quando estás a tentar ter tempo para ti. Podes dizer: mãe, sei que gostas de falar comigo e eu também adoro as nossas conversas, mas às 9:30 da noite eu preciso de tempo para descomprimir. Que tal combinarmos uma chamada aos domingos de manhã, onde podemos falar sem pressa? Vês? Empatia, limites, alternativas. Não estás a rejeitá-la, estás a redirecionar a energia da relação de uma forma saudável. Obviamente que vais eventualmente receber manipulação emocional, porque podes vir a ouvir de imediato coisas como: já não gostas de mim, mudaste muito, estás a ser egoísta. Quando isso acontecer, respira, para, ativa uma ancoragem ou usa uma frase poderosa mental: compreendo que o outro se sente assim, mas eu continuo a dizer não. Terceiro pilar, a empatia relacional sem tu te perderes. E isto é o mais difícil porque exige um equilíbrio delicado. Aprende a técnica da dissociação compassiva quando alguém te traz um problema emocional pesado. Em vez de mergulhares de cabeça nessa emoção, usa a tua imaginação. Visualiza uma parede de vidro transparente entre ti e essa pessoa. Consegues vê-la perfeitamente. Consegues ouvir tudo o que ela diz. Mas a emoção fica do lado de lá. Sente apenas compaixão. Não absorvas a emoção do outro. É como seres um terapeuta. Estás presente, mas não te afogas. Já abordamos anteriormente no Quem Cala Consente o triângulo dramático de Karpman, que explica isto perfeitamente. As relações disfuncionais têm sempre os 3 papéis: a vítima, o salvador, o perseguidor, e as pessoas rodam entre estes papéis. Tu salvas alguém, ela torna-se dependente. Depois ressente-se e tu tornas-te perseguidor. Sai desse jogo. Quando alguém te trouxer um problema, em vez de dares a solução, pergunta: o que é que já tentaste?
O que é que achas que poderias fazer? Devolve o poder. O desafio para hoje é só um. Identifica uma relação onde perdeste um limite importante. Não vais fazer nada ainda. Apenas identifica. Reconhece. Esse é o primeiro passo. O reconhecimento honesto, sem julgamento. Porque a mudança começa sempre com consciência. E tu já estás mais consciente por ter chegado até aqui no episódio. Já estás a ser o jardineiro do teu próprio jardim. Deixo-te ver o meu jardim sem medo, mas este muro é o meu segredo. É onde a minha alma pode respirar e a tua flor não me pode afogar. No meu jardim há espaço para dois, mas a raiz é minha. E assim estamos a começar aquela reta final do costume. Mas eu tenho que te dizer de uma forma que pode até doer, mas é importante que não esqueças. Só podes amar verdadeiramente o outro quando não precisas dele para te sentires completo. Ouve de novo, devagar. Só podes amar verdadeiramente o outro quando não precisas dele para te sentires completo. Porque a maior parte das relações não é amor, é dependência disfarçada de romance, é medo vestido de lealdade, é vazio emocional à procura de preenchimento. E quando constróis uma relação a partir do eu preciso de ti para não me sentir só, não estás a amar, estás a usar. A verdadeira solidão não é estar sozinho. A verdadeira solidão é estares acompanhado e sentir-te invisível. É partilhares a cama com alguém e acordares absolutamente vazio. É teres 1000 contactos no telemóvel e nenhuma conversa real. Existe uma diferença fundamental entre solidão essencial e isolamento patológico. A solidão essencial é essa capacidade de estar contigo mesmo, em silêncio, sem precisares de distrações constantes. É conseguires jantar sozinho sem olhar para o telemóvel 17 vezes. É não entrares em pânico quando não tens planos no fim de semana. O isolamento patológico é diferente. É o medo das pessoas. É a fuga da intimidade. É construir muros tão altos que nem tu consegues ver lá para fora. Precisas de aprender a estar só, sem te sentir solitário. Porque só aí é que consegues escolher estar com alguém em vez de precisares de estar com alguém. E essa é a diferença e a grande aprendizagem da inteligência relacional. A pequena diferença semântica parece, mas muda tudo. E agora a parte realmente difícil antes de terminar o episódio. A verdade que te vai libertar, mas que também te pode partir o coração. Algumas relações têm data de validade. E está tudo certo. Não és um traidor por evoluires para além de certas pessoas. Não és má pessoa por reconheceres que alguém que foi importante numa fase da tua vida já não faz sentido agora. As pessoas entram na tua vida por uma razão, uma estação, uma vida inteira. E nem todas são para sempre. Há um luto relacional que precisas de permitir-te sentir. Deixar ir alguém, mesmo quando sabes que é o correto, dói. E tem de doer, porque significou alguma coisa. Mas segurar-te a relações mortas só porque já dura há tanto tempo, ou porque investiste tanto tempo, é afundar-te num navio que já está no fundo do mar. Bem, se chegaste até aqui, se ouviste cada palavra deste episódio até agora, já sabes que algo em ti está pronto para mudar, está pronto para parar de se trair, está pronto para relações verdadeiras. E é por isso que eu te vou pedir alguma coisa. Claro que sim, o mesmo de sempre. Subscreve o podcast. Vamos os dois ter uma relação verdadeira. Não por mim. Subscreve, porque cada episódio é um compromisso contigo. É dizeres ao teu mundo, eu importo. A minha evolução importa. A minha sanidade mental é importante.
Afinal de contas, como esperas que alguém te respeite se tu próprio não o fizeres? Vá, carrega no botão, faz esse compromisso, deixa as estrelinhas, deixa um comentário. Porque é por aí estares comigo no Quem Cala Consente em mais um episódio que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio. E lembra-te, podes contactar-me no Substack, pelas redes sociais. Diz-me de ti, conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.